Olá, pessoal do segundo ano, como vocês estão? Todo mundo jóia? Vamos aqui começar uma recapitulação do que nós já vimos durante o primeiro bimestre e algumas coisinhas que a gente não chegou a ver. Então, a gente iniciou o bimestre fazendo uma diferenciação entre gênero textual e tipo textual. O tipo textual são composições linguísticas que têm ali característica, predominância de certas estruturas sintáticas, tempos e modos verbais. E a intencionalidade dentro do gênero textual. Então, é algo definido, tem um certo número definido. Então, nós temos aí o gênero tipo narrativo, tipo descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Cada um deles tem um propósito ali. Então, por exemplo, o narrativo, ele conta uma história. O argumentativo, ele é para se expor opiniões. Já os gêneros textuais são os textos efetivamente produzidos no cotidiano, que utiliza-se dos tipos textuais. Então, dentro do meu gênero, eu tenho tipos inclusos ali dentro, que cumpre funções sociocomunicativas. Isso quer dizer, ele serve a uma prática social. Por exemplo, a carta, que é um gênero hoje que nós já não usamos, ela evoluiu para o e-mail e, posteriormente, para o WhatsApp. Então, hoje nós usamos muito mais o WhatsApp do que a carta. E para vocês terem uma ideia de como tem essa questão do tipo dentro do gênero, nós temos o gênero conto, por exemplo, que tem o tipo narrativo e descritivo predominantes ali dentro. E a tipologia expositiva, como o próprio nome já diz, ela explica um assunto. Seu objetivo é transmitir informações. Dentro dele nós temos explicações, conceitos e os verbos predominantemente no presente. Como muitas vezes eu vou expor um assunto de difícil compreensão, é normal que se utilize ali analogias, que eu compare algo mais complicado com um processo mais simples, que faça parte do cotidiano das pessoas, para que assim elas consigam entender com mais facilidade. Como é um texto informativo, ele tem frases declarativas. Então, eu afirmo, é assim que acontece tal coisa acontece dessa maneira. No que diz respeito à relação entre emissor e receptor, o meu emissor ele tem que ter uma certa ideia de qual é o seu público, para quem que ele está se dirigindo, porque disso vai depender a complexidade que ele vai colocar no seu texto. Se o público já tem um pouquinho mais de conhecimento naquele assunto, eu posso me aprofundar. Mas se é um público iniciante, se é apresentar um assunto mesmo para alguém, eu tenho que simplificar mais o meu texto. E exemplos aí do cotidiano, que a gente vê que tem a tipologia expositiva, nós podemos ver artigos de divulgação científica, um texto enciclopédico e a própria apostila com um texto didático. E aí nós temos o infográfico, que nós não chegamos a ver dentro da sala de aula. O infográfico ele faz parte da tipologia expositiva também, porque ele, de certa forma, ele também expõe informações. O que muda é a maneira como ele vai expor essas informações. Ele é um texto multimodal, ou seja, ele combina informação visual, tabelas, gráficos, imagens, ilustrações, mapas, maquetes, com informação verbal exposta em blocos. O infográfico ele pode ser um texto por si só, ser independente, ou estar incluso em outro texto. Por exemplo, uma notícia pode apresentar um infográfico. Então, o infográfico nada mais é do que um texto expositivo que esquematiza as informações para torná-las mais simples, mais fáceis de serem visualizadas pelo meu público.